conhecida maioria, para dizer todos nós. Ele é médico na cidade de Setúbal. Ele tem uma particularidade, já que trabalhou como médico em Moçambique nos anos de 97 a 2007. Em África, onde colaborou com organismos da missão portuguesa, do governo. Okay. Obviamente que ele não foi só, também a família parte o acompanhou. O que mais gosta? Obviamente que é fácil de responder, que é viajar. O que não gosta? É uma resposta do próprio. O que não gosta é trabalhar. Mas já vai explicar porquê. O que é que gostava de ser? Médico missionário. E do que sente saudades? Dos pais. Chamamos o nosso Beto. Se este funcionar, eu vou utilizar este. Obrigado. Queria cumprimentar-vos, pedir para me projetarem os slides, por favor. Queria confessar-vos que eu, neste momento, me sinto assim, sozinho, no meio da multidão que sois vós e na multidão daqueles que nos acompanham pela net. Eu escolhi este tema por uma razão especial e dei-me 2 minutos só para falar desta mulher com letra grande e que fez história. Seu nome, Jo Cox. Foi reconhecida, e é reconhecida, como realmente uma mulher que fez a diferença. Ela foi escolhida pelo Partido Trabalhista em 2015 para representar, ser uma das deputadas na Câmara dos Comuns em Londres, em Inglaterra, Reino Unido, como quiserem, e assumiu, e é reconhecido isso, a defesa das minorias, a defesa dos refugiados, particularmente dos sírios, a defesa das pessoas que viviam sozinhas e também era uma opositora do Brexit. Ela desafiou o governo a patrocinar e financiar durante um ano um projeto de estudo que tinha a ver com pessoas que sofriam de solidão. E foi apoiada, e juntamente com cerca de 13 instituições, entrevistou milhares de pessoas de todas as classes, ricos, pobres, pessoas empregadas, desempregadas, sem abrigo, bem alojados, jovens, velhos, hospitalizados, presos, correram a população em geral. E, a determinada altura, começaram a perceber que realmente aquilo que se pensava ser uma realidade e da qual não havia noção da dimensão, era realmente preocupante. O problema é que, 13 meses depois de ter sido eleita, ela foi assassinada brutalmente à entrada de uma biblioteca onde se iria reunir com seus eleitores. Um fundamentalista que resolveu matá-la a tiro e à facada, pensando que com isso ganhava a liberdade. É uma forma estranha de fazer as coisas, mas o que é o facto é que, para além da mulher, para além da mãe, para além da deputada esforçada, também parecia estar em causa o estudo que ela estava a fazer sobre o problema da solidão no Reino Unido. A verdade é que 2 colegas suas da Câmara, Seema Kennedy e Rachel Greaves, pegaram no tema, pegaram no assunto e continuaram a desenvolvê-lo e cumpriram o plano. E no final de 2017, publicaram, com o trabalho da Loneliness Commission, este documento, que é um documento oficial, que foi entregue ao governo e que levou a primeira-ministra Theresa May a afirmar, tão só que para demasiadas pessoas, a solidão é a triste realidade da vida moderna. Ela disse isto baseado num facto impressionante. É que 14% da população, qualquer coisa como 9 milhões de pessoas,
9 milhões de pessoas no Reino Unido sente-se frequentemente ou sempre sozinha. É um número assustador. E baseado nisto, Theresa May fez um ato único em todo o mundo. Criou o Ministério da Solidão, dirigido por esta advogada, Tracy Cross, uma mulher cheia de entusiasmo e que está a tentar traçar estratégias para resolver o problema de 9 milhões de pessoas. A questão aqui é que a Suécia tem 40%, a Dinamarca 40% de pessoas a viverem em solidão, a França 30%, a Alemanha 30%, os Estados Unidos 30%, Portugal 17%. 17% representa 1.700.000 pessoas a viverem em solidão. E este é um problema porque em 2010, um inquérito nos Estados Unidos sugeriu que mais de 1/3 das pessoas com mais de 45 anos se sentem sós. E quando olhamos para isto, descobrimos que muitos países desenvolvidos começam a verificar quão mau é o isolamento para o país. E há, neste momento, países como a Dinamarca, os Estados Unidos e o Canadá que estão a estudar o modelo do Ministério da Solidão do Reino Unido para o tentar implementar nos seus países, porque o isolamento está a tornar-se a norma. E este foi algo que me saltou à vista quando este problema o verifiquei como uma realidade e ao procurar uma definição, o dicionário diz tão somente isto, que é um sentimento de falta ou de perda de companhia. Mas quando tentamos avaliar isto do ponto de vista filosófico, sociológico, psicanalítico, psicológico e teológico, nós conseguimos perceber que o problema da solidão é transversal e bate à porta de todos nós. Onde está o problema da solidão? Porque realmente é um problema. Eu consigo descobrir a solidão livre, e o Lobo Antunes tem esta frase muito engraçada, ele diz, divertimos-nos muito os dois, eu e eu. E diz, porquê que eu me havia de sentir sozinho? Raras vezes na minha vida tive esse sentimento, porque para algumas pessoas a solidão não é um falhanço, é uma forma de libertação. E optam por serem sós. Há aqueles que têm uma solidão autoimposta, o Fernando Pessoa dizia isto, a solidão desola-me, a companhia oprime. E porquê? Porque ela não é a resposta, mas é preferível à companhia de pessoas que nos fazem sentir sós e sem importância. Há um outro tipo de solidão, que é a solidão da diferença, porque se alguém é diferente, na maioria das vezes, é um solitário. E ou vai com a manada, e mesmo assim está solitário, ou então se abandona a manada, mais solitário fica. A solidão entre os outros, que é uma solidão terrível. Gosto desta frase do Saint-Exupéry no livro O Príncipezinho, onde ele perguntava onde estamos. Estamos tão sozinhos no deserto? Também estamos sós entre as pessoas, dizia a cobra. Quantos de nós nos sentimos sós no meio das pessoas? A verdade é que eu gosto de pessoas verdadeiras, gosto de situações muito claras e por isso, cada vez, eu ando mais só. Na verdade, pode ser dito de uma outra forma. Pode ser dito, não é a solidão que me assusta, mas não ser capaz de encontrar as pessoas certas para compartilhar com elas. Muito forte a frase do Nietzsche, em que ele dizia, a minha solidão não tem nada a ver com a presença ou ausência de pessoas. Eu detesto é quem me rouba a solidão, sem, em troca, me oferecer verdadeiramente companhia. A solidão no meio dos outros. Aquela que, de certa forma, eu sinto agora. E a solidão criativa, porque as pessoas têm que ter empregos criativos, têm de estar sós para recarregar as baterias. Não se pode viver 24 horas na ribalta e continuar criativo. Para mim, a solidão é uma vitória. E é interessante quando nós começamos a perceber que a solidão não é uma coisa simples. Tem várias componentes. A solidão do imigrante. Não pertencer a nenhum lugar, nenhum tempo, nenhum amor. A origem perdida, o enraizamento impossível, a memória emergente, o presente em suspenso. Só quem é imigrante sentiu isto. E o respeito que temos de ter por essas minorias. Porquê que não falar também da solidão da geração? Aquela que eu sinto também, que é com o tempo vamos ficando sozinhos,
não apenas por aqueles que se foram, vamos ficando sozinhos uns dos outros. Deixem-me falar-vos ainda da solidão nas redes sociais, em que temos muitos likes, muitos amigos, mas estamos sós. Porque a solidão é agora tão difundida que se tornou, paradoxalmente, uma experiência também partilhada. E entre estas contradições, eu descubro o quê? Que afinal a solidão é uma coisa que atinge todos nós. Não é exclusiva. Onde está, então, o problema? Naquilo que é chamada a solidão crónica. Eu chego a casa, sento-me na poltrona preferida e não tenho ninguém. És tu que decides se isso é solidão ou é liberdade. É a forma como encaramos as coisas. E aqui, permitam-me dizer-vos este estudo que o isolamento social está associado a uma redução da esperança de vida similar ao consumo de 15 cigarros por dia. E quando se compara a solidão e o problema na saúde, comparativamente, por exemplo, com a obesidade, é mais grave a solidão do que o problema da obesidade. E vemos as pessoas a falarem tanto da obesidade, com as suas morbilidades associadas, e estamos a ignorar o problema da solidão. Eu olho para este estudo que diz que há um vínculo entre a solidão e um aumento da atividade dos genes envolvidos na inflamação e nas nossas defesas. Mas a solidão antecipa em 1 ano o nosso comportamento genético. Há gente a trabalhar neste assunto e a descobrir coisas extremamente interessantes. Por exemplo, esta meta-análise que foi feita sobre a solidão e o isolamento social diz que é uma epidemia social em crescendo. E um dos grandes nomes da saúde pública americana diz que é claramente uma epidemia de saúde pública. Alguma vez pensaram que a solidão podia constituir um problema de saúde pública? Que a solidão é um problema de saúde? Estamos a falar de quê? O próprio Charlie Brown acha que está-se a viciar em solidão. O nosso Alexandre O'Neill tem uma frase muito bonita. Estamos todos bem servidos de solidão. De manhã recebemos no saco, em lugar do pão. Quantos de nós acordamos e vivemos em solidão? Porquê? É porque o plano original não era esse. Não é bom que o homem esteja só. Yvonne Bochat tem um poema lindíssimo, deixem-me ler-vos. Um aroma suave exalou das mãos do Criador quando os seus olhos contemplaram a solidão do homem no jardim. E foi assim. O Senhor desenhou o ser gracioso, meigo e forte que a sua imaginação perfeita produziu. Um novo milagre fez carne, fez bela, fez amor, fez-se na verdade como Ele quer. O homem colheu a flor, beijou-a com ternura, chamando-a simplesmente mulher. Este era o plano, porque nós somos animais gregários. Nós precisamos de viver com outros. Valem mais 2 juntos do que um sozinho. Porquê, então, o que está a acontecer? O estar socialmente desconectado significa não ter abraços, não olhar nos olhos, não tocar ou sentir-se tocado, não perceber o mundo real que o rodeia. Estar apenas ligado ao mundo virtual que nos mantém informados e ou distraídos é estar desconectado do mundo real com a panóplia de informação que os 5 sentidos permitem perceber. É preciso tocar, é preciso ler, é preciso ver. Nesta lógica, fubbing é uma palavra que diz muito pouco a muitos de vocês, mas quando vos mostram as imagens, dá para perceber é quando o aparelho que temos na nossa mão é mais importante do que as pessoas que estão à nossa volta. Porque pessoas socialmente desconectadas são menos felizes, a sua saúde declina mais cedo, na meia-idade. O funcionamento do seu cérebro declina mais cedo e vivem vidas mais curtas do que pessoas que não estão sozinhas. Querem envelhecer? Agarrem-se aos vossos devices. Continuem a viver um mundo virtual. Vivam sozinhos e morrerão mais cedo. 800 mil pessoas todos os anos, qualquer coisa como de 40 em 40 segundos, alguém se suicida. E estamos a falar da solidão que nos momentos em que temos vontade de morrer ou de nos esconder, é que nós deveríamos e poderíamos fazer a diferença. Como é que isso está a acontecer? Porquê? É evidente que as pessoas vão todas buscar a ideia das redes sociais como o grande vilão. E este senhor diz que, sim senhor, pode não causar danos físicos, mas tem o potencial de provocar danos a longo prazo nas nossas emoções,
nos nossos comportamentos e relações, podendo ser pior do que algumas drogas. É interessante olhar para as causas principais que esta escola de Londres determinou para o problema da solidão. A erosão da família nuclear. Pais que saem de manhã e chegam à noite, largam os seus filhos entregues à internet, muitas vezes. É o sentirmos desligados nos nossos locais de trabalho, porque temos responsabilidades, temos coisas para fazer, temos decisões que temos que fazer, somos escrutinados pelos nossos chefes, somos escrutinados por aqueles que estão ao nosso lado e estamos sozinhos. A grande questão é, as redes sociais serem o vilão? Não são. As redes sociais têm uma coisa estranha, é que afastam os jovens, mas são a forma de os mais velhos se sentirem acompanhados. Particularmente, quando se perguntou qual é a faixa etária mais sensível à solidão, toda a gente estava à espera do grupo dos 65, 74 anos. É mentira. O Gabinete de Estatísticas mostra que as pessoas mais sós são aquelas entre os 15 e os 24 anos, com uma franja muito larga até aos 65 anos. Porquê? A solidão livre, a solidão autoimposta, a solidão de geração, seja qual for delas. São muitas, mas há uma particularmente, e com ela eu queria terminar, de que vos gostava de falar, que é a solidão sem Deus. Que se eu falar muito pouco, e esta senhora tem esta frase lindíssima: solidão não é estarmos só e tampouco ser desprezados pelas pessoas. Solidão é também estar sozinho dentro de si mesmo e sentir-se sem fé, sem Deus em seu coração. Walton diz o seguinte: a solidão é a sala de audiência de Deus. Mas é preciso mostrar às pessoas que existe esse Deus e que Ele responde e que nos faz companhia. Para isso, eu olho para o combater a solidão como um desafio geracional que apenas pode ser resolvido com a ação de toda a gente. Governos, funcionários, negócios, organizações, famílias, comunidades, indivíduos. Todos temos um papel a desempenhar e ao trabalharmos juntos podemos fazer a diferença. Esta frase é de Joe Cox. É minha também. Devia ser de todos nós. E é nisto que eu olho para a ASI como uma janela de oportunidade para trabalhar na área da solidão. Leigos com leigos. Pessoas com tempo e paciência para fazer companhia aos outros e ouvir os outros. E deixamos de estar sós. Venho fazer companhia ao nosso amigo, que eu estou... Pronto, tens aqui um ombro amigo. Alguém tem alguma questão a pôr? Uma questão sobre este? Estou sozinho. Neste caso já estamos dois sozinhos. Temos ali... Por favor. Onde é que está o ponto onde é que traças a linha para nós ouvirmos, até onde é que podemos ouvir? E eu vou atirar uma bola curva para um jantar que tivemos há uns anos na ASI, em Lisboa, em que tivemos a presença de um senhor caricato e que estaria talvez um bocadinho desequilibrado, não sei se te recordas dessa experiência, mas pronto, entrou um senhor e até onde é que nós pomos um limite, porque há... na conversa que podemos ter com alguém ou no tempo que dedicamos a essa pessoa, quando isso começa a interferir depois também na nossa própria vida, não é? Falaste da questão da união da família nuclear, e tem que haver um ponto de equilíbrio em tudo. Qual é o conselho que podes dar sobre onde é que está esse ponto de equilíbrio para nós não dedicarmos mais tempo às pessoas que estão fora e descuidarmos da nossa própria família? Precisava quase uns tais 10 minutos, ainda há bocadinho tu precisavas de muito tempo para falar, precisava quase uns 10 minutos. Para mim, a questão da erosão da família nuclear, a questão da desconstrução sexual, são problemas neste momento particularmente gritantes e que determinam um estado de alma nas pessoas
nas famílias que vai condicionar depois os seus comportamentos no seu dia-a-dia. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Se a minha experiência passa por conhecer ou não conhecer situações dessas reais, todos os dias eu vivo esse problema. Permito-me só contar-vos uma pequenina experiência passada esta semana, comigo com um homem que vai à consulta por uma única razão. Estava a brincar com um neto de 2 anos, muito rabino. Estava na hora de vir embora. E o neto foge. Ele vai a correr atrás do neto. Pega no neto. O neto dá-lhe uma bofetada na cara. Ele diz, não se bata ao avô. E o neto voltou-lhe a dar outra bofetada. E ele retribuiu, deu-lhe uma bofetada. A esposa teve o seguinte comentário, não te conheço. És um violento. És um homem desequilibrado. Criaram uma crise familiar tremenda, ao ponto de ele ter ido ao filho, visitar o filho, que estava nesse momento no Algarve, ele vive em Setúbal, foi ao Algarve para explicar ao filho que tinha dado uma bofetada ao neto naquelas circunstâncias. E o comentário do filho, só pá, que disparate é esse? Pegavas no telefone e ligavas para mim. A nora ficou espantada porque ele foi falar com a nora. Nesse mesmo dia, foi falar com o padre para tentar perceber o problema. E nesse mesmo dia, pediu uma consulta de um psicólogo. No fim de contas, aquele homem não estava seguro daquilo que tinha feito. Andou à procura de gente que lhe dissesse, estás desculpado, não tens problema nenhum. Este é um homem com família, com netos, mas que está claramente sozinho na sua confusão. Aquilo que é a erosão nuclear da família é muito mais do que uma simples frase. Atinge as crianças mais pequeninas quando ouvem os pais discutir, no único momento que têm livre com os pais, que é à noite, quando estão juntos, passa pelas pessoas mais velhas como eu, e é o encontrarmos o equilíbrio, sobretudo na sala de audiências de alguém que está sempre disponível para nos ouvir, que é Deus. E este é o meu papel, é anunciar Deus no meu local de trabalho, anunciar Deus pelo meu testemunho e, sobretudo, tornar-me confidente, uma pessoa confiável, para evitar frases como aquelas que se leram, diz eu prefiro estar sozinho porque não tenho ninguém em quem confiar. Queremos mais uma vez agradecer toda a experiência que foi aqui partilhada.